Olá, seja bem-vindo ao Pod Contas, o podcast da Escola Paulista de Contas Públicas, a EPCP, vinculado ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. E hoje nós recebemos Letícia Formoso Feres, ela é Procuradora-Geral do Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo. Doutora Letícia, muito obrigado por topar conversar conosco aqui hoje, vai ser uma ótima conversa. Boa tarde, Maurício, boa tarde a todos que nos ouçam. Bom, talvez alguns nos escutem até durante o dia, mas para mim, na verdade, eu que agradeço pelo convite, para mim é uma honra estar aqui falando com você e sobre um tema que para nós é muito interessante. Sem dúvida, é um tema super atual, né? Nós vamos falar aqui hoje do papel do controle externo como indutor da transformação digital. Esse é um tema, tanto a transformação digital é um tema super atual e super crescente em termos de importância, né? Como é um tema da vida do cidadão, né? Que consome aí os serviços públicos, e é um tema que nós, do controle externo, estamos nos inteirando. Então, é atual para nós até também desse ponto de vista profissional. A gente atuando cada vez mais nessa área, acho que vai ser ótimo conversar com a senhora aí, que é uma pessoa que está super engajada nesse ponto. E aí, eu queria começar perguntando, assim, dessa temática. Eu acho que a inovação, a transformação digital, ela se relaciona muito com a questão da eficiência do setor público, né? Para acelerar, para facilitar, desburocratizar. Tem uma série de pontos aí que a gente ouve muito e que acho que se relacionam. Eu queria ouvir um pouco da história, qual a importância desses temas, como se relacionam, né? E qual a importância deles para o setor público. Maurício, olha, bom, primeiro, né, obrigada mesmo eu acho que você colocou aí pontos bem importantes, realmente são conceitos que estão muito conectados, e só para alinhar aqui as nossas expectativas, apesar da minha formação jurídica e de trabalhar isso sim no âmbito do Ministério Público com um pouco mais de técnica jurídica, acho que o objetivo hoje é de falar desses temas de uma forma um pouco menos formal do ponto de vista jurídico, né? Mas, bom, eu acho que num mundo pós-pandemia, falar de importância de transformação digital, acho que hoje já é até desnecessário. Então, a pandemia, ela impulsionou um processo que já tinha começado, né? Nós já vínhamos num ritmo bem acelerado em termos de tecnologia, falando aqui do controle externo, do tribunal, nós já vínhamos caminhando num processo de transformação, digitalizando, trabalhando com processos digitais. Então, esse já era um norte para a atuação pública, né? Para a atuação, inclusive, nossa aqui do controle externo, mas a pandemia, em todas as áreas, público, privada, controle externo, ela impulsionou esse processo de transformação digital. Então, nós, de uma hora para outra, fomos obrigados a mergulhar nesse mundo e buscar formas inovadoras de nos relacionar nesse período de isolamento social. Então, até em setores em que a inovação, transformação, esses temas ainda eram até um tabu, né? Nós fomos obrigados a enfrentar essa temática e a trabalhar e buscar com uma velocidade ali, com já o trem em movimento, nós fomos obrigados ali a buscar técnicas inovadoras, né? Bom, você mencionou eficiência, inovação, transformação digital, desburocratização, vários valores ali que realmente hoje eles estão totalmente conectados. Então, para começar, eu queria reforçar que hoje uma das principais diretrizes na atuação do Tribunal de Contas é o controle de resultados das políticas públicas. Então, já há algum tempo, o tribunal ele tem passado de uma análise que antes era meramente quantitativa, focada em números, em percentuais, em quanto foi gasto, se foi gasto. Agora ele tem priorizado um controle de resultados das políticas públicas. Então, essa política pública foi de fato implementada? Aquela escola realmente está funcionando de maneira adequada? Então, ele se preocupa agora com o resultado, com a qualidade do gasto e não apenas com o gasto. Tá? E isso está muito atrelado com um dos nortes do tribunal, que é o controle de eficiência. A eficiência, ela é de uma forma bem simples, buscar o melhor resultado possível
com o mínimo de recursos. Então, num cenário como o nosso hoje, que nós temos uma escassez de recursos naturais, de recursos financeiros e econômicos, nós cada vez mais devemos buscar alcançar os melhores resultados possíveis com o mínimo de recursos. Então, essa é uma preocupação do controle externo e é uma preocupação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Então, essa é a temática da eficiência no controle externo. É a preocupação que o gestor público obtenha o melhor resultado possível com o mínimo de recursos. Nesse contexto de pandemia, a eficiência, aqui voltando um pouquinho também, eficiência não é um conceito estático. Então, eu só sei que eu preciso do melhor resultado com o mínimo de recursos, mas como operacionalizar isso? Então, não tem uma solução, não tem um manual, né? Então, não é uma coisa estática. Nesse momento em que nós vivemos, em que muitos dizem que nós estamos numa nova era, a era da inteligência artificial, nós falar em eficiência necessariamente implica falar em inovação, em transformação, em desburocratização. No ano de 2021, em plena pandemia, o governo federal editou uma lei que ficou chamada como Lei do Governo Digital. E ela tem como sinônimo, ela também é chamada de Lei da Eficiência Pública. E ela tem como objetivo, ela traz alguns princípios e regras para o aumento da eficiência na administração pública. Então, você vê que a Lei do Governo Digital, ela trata do aumento da eficiência da administração pública. E ela é bem clara. Logo no artigo 1º dessa lei, ela fala assim, que o aumento da eficiência, ele ocorrerá por meio da desburocratização, da inovação, da transformação digital e da participação da sociedade. Então, ela mesma atrela esses valores à temática da eficiência. Então, assim, hoje eu não posso falar em buscar os melhores resultados sem passar pelo tema da inovação. Então, para eu buscar melhores resultados, hoje eu preciso buscar técnicas inovadoras, eu preciso do uso de ferramentas de tecnologia, eu preciso falar de transformação digital, né? E nesse cenário, nós temos esses outros temas aí paralelos, que a gente pode falar um pouco mais para frente, mas que é o da desburocratização, né? E também o da participação da sociedade. Maravilha, realmente é muito impacto, o potencial de impacto é altíssimo. Eu mesmo, assim, pessoalmente, tenho sido impactado um pouco pela aquele GovBR, né? A senhora comentou agora aí do governo federal, né, de leis nacionais editadas aí pelo Congresso, incentivando essa questão, a implementação do governo digital, da eficiência pública e tal. E eu vejo como aquele GovBR hoje serve para muitas coisas, facilitou a declaração de imposto de renda, eu já assinei documento, né, por ali. Então, assim, cara, achei ótimo, assim, é uma coisa que você vê que realmente tem um potencial enorme de gerar eficiência aí no setor público e facilitar a vida do cidadão. Então, realmente, incrível. Então, realmente, aqui até a lei de governo digital, né, também atrelada a essa temática da eficiência, ela tem mesmo como esse norte disponibilizar serviços eletrônicos, né, fomentar o uso dessas tecnologias inovadoras aqui que eu estava falando. Ela quer promover essa transformação digital. Esse é o intuito da lei, é promover essa transformação digital. E ela prevê algumas ferramentas bem importantes para a formulação de políticas públicas eficientes, né? Então, ela trata até eu acho que aqui não é nenhum momento para isso, mas só até para os curiosos, para quem tem interesse em aprofundar no tema, mas ela traça ali até algumas estratégias mesmo voltadas para essa transformação digital e prevê, por exemplo, até um apoio técnico para os entes federativos que queiram implementar, queiram deixar mais acessíveis aí alguns serviços, e ela busca disponibilizar esses serviços eletrônicos aí que você estava falando. Então, ela facilita o nosso acesso a alguns serviços públicos de forma eletrônica, né? Então, hoje, realmente, aí a plataforma aí do gov.br, que está disponível aí para todos os entes federativos, ela é uma ótima oportunidade aí de acesso a alguns serviços úteis, né? Até para o nosso exercício de cidadania. Então, realmente é bem importante, bem importante. Perfeito. E
Outra coisa que eu acho que tem uma importância interessante é falar desse assunto, né, divulgar, tanto para o cidadão, mas também, especialmente para os próprios gestores, né, servidores. Eu vejo muitas vezes que a gente não falava muito nesse assunto, né, apesar de, a internet está aí já desde aí dos anos 90, pelo menos assim, de forma mais comercial, e vem crescendo, mas muitas vezes demora um pouco para ir adaptando e incorporando. Então, eu acho que tem a questão dos eventos para falar sobre isso. Eu acho que é importante. Eu vejo que a senhora tem participado de alguns, tem até promovido alguns eventos. Eu acho que como que você acha que esses eventos têm esse impacto, né? Podem impactar essa questão, a própria transformação digital, a adoção dela e tal? Bom, até como eu mencionei logo no começo, né, o controle externo, e aqui no nosso caso o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e também o Ministério Público de Contas, a gente hoje tem esse norte da eficiência, né, e como já repetindo aqui, a eficiência hoje é um tema que a gente tem que ver também com esse filtro, né, de inovação, da transformação e também de outros dois valores, que é a desburocratização e a participação da sociedade. E nós pensamos em como tratar essa temática, né? Em como convencer o jurisdicionado a inovar, a embarcar nesse processo aí de transformação digital. E aí até uma história, assim, nós do Ministério Público de Contas, nós já há alguns meses nós fomos convidados por uma conversa num comitê de desburocratização da Fiesp, né? E ali foi um bate-papo, o governo estadual ainda estava num processo também de formulação de alguns decretos regulamentando a lei de liberdade econômica, e eles estavam ali debatendo o tema da desburocratização, entendendo quão importante seria que os entes municipais, que os municípios, eles também regulamentassem a lei da liberdade econômica, a lei do governo digital. E ali nós fomos convidados para essa conversa porque eles entenderam que era importante trazer o controle externo para essa temática, né? Que nós também tínhamos ali um papel de fomento, um papel pedagógico ali de orientação para ser exercido, né? E que nós poderíamos ali, por meio desses papéis, incentivar os entes públicos a regulamentarem, a adequarem a sua legislação ali tanto nessa parte da lei de governo digital, como também dessa lei de liberdade econômica. E ali começou uma conversa bem despretensiosa, né? Nós ali, afiados com a temática da eficiência, logo trouxemos a importância ali da lei de governo digital, que traz ali como primeira baliza para o aumento da eficiência logo a desburocratização, que de um modo mais sintético, aqui também mais simples, que seria assim, simplificar os procedimentos, eliminar o desnecessário, trabalhar com mais clareza alguns conceitos, desenvolver ferramentas mais acessíveis ali para a população, simplificar processos, buscar uma celeridade, aproximar a nossa relação com o cidadão. Bom, nessa conversa nós pudemos apresentar um pouco de como o controle externo pensa nessa temática e, por outro lado, nós ouvimos algumas questões relacionadas ao setor privado. E ali também foi uma oportunidade da gente aprofundar o nosso estudo, naquele primeiro momento, nessa temática da desburocratização, e nós entendemos que muitas iniciativas no nosso país já foram feitas para desburocratizar, para rever procedimentos, para tratar da inovação com esse norte, mas que elas fracassaram, não foram para frente. Nós tivemos oportunidade de ter contato com um diploma normativo da década de 70, do final da década de 70, que foi, muito bem construído, muito bem feito, foi uma política de desburocratização que acabou não andando. E os motivos ali que esse estudo apresentou para a gente, do porquê dessas iniciativas não terem caminhado, não terem desenvolvido, não terem tido o impacto que se esperou na época em que foram desenvolvidas, não foi por falta de capacidade de quem desenvolveu, não foi por falta de qualidade do texto da norma, é que essas mudanças, elas demandam um debate mais amplo. Nós precisamos mudar a cultura. E para mudar a cultura,
se o problema é cultural, nós precisamos alargar esse debate, ampliar o debate e trazer todos os autores, os atores envolvidos nesse processo para o debate. Então, ali naquela conversa simples, despretensiosa na Fiesp, surgiu a ideia da gente ampliar o debate sem preconceito entre o público e o privado, entre os órgãos de controle, para que a gente debatesse essas novas exigências dessa nossa vida contemporânea, tá? Debatesse a eficiência, tá? Norteada pelos valores que eu mencionei da desburocratização, inovação, transformação digital e participação da sociedade, que a gente debatesse isso de uma forma mais ampla e não apenas no meio acadêmico, não apenas no setor público ou dentro de um órgão de controle, né? Ou também não só lá junto com a classe empresária, mas que fosse um debate mais amplo, o público, o privado, o controle e a sociedade, que é a destinatária e a principal interessada nesse debate. Então, dessa conversa surgiu a ideia de desenvolver de marcar até essa conversa assim, por meio de um evento, né? E aí nós tivemos a ideia da promoção do primeiro evento, que foi o Inova São Paulo, né? O Inova São Paulo, que ocorreu em outubro, ele surgiu dessa conversa e dessa iniciativa. Foi um projeto pequeno que foi crescendo e ganhando umas dimensões e chegando além até do que nós tínhamos esperado num primeiro momento. Ele começou como uma parceria do Tribunal de Contas do Estado, do Ministério Público de Contas, da Fiesp, do Sebrae, da GV, trazendo a academia também para o debate, e do Jota também, então dos meios de comunicação também para tratar dessa temática. E nós fizemos um evento sediado na Fiesp, com vários painéis, tá? E a ideia era que esses painéis, eles tratassem direta ou indiretamente desses temas que nós falamos que hoje estão atrelados à eficiência e que são fundamentais para o aumento da eficiência da administração pública. Então, nós realizamos o evento dividido em 5 painéis para tratar dessa temática, então, da inovação e da eficiência ali, porque nós entendemos que isso é fundamental para transformar as cidades. Então, esse foi um evento importante para trabalhar e para tocar no assunto. Nós queríamos dar um enfoque prático, tá? O público, o privado, a academia, todos juntos ali, tratando de uma forma prática do tema, e a ideia era tocar no assunto e incentivar o gestor público, incentivar a administração pública a inovar, a atuar de forma mais eficiente, tá? E a partir dali, nós também desenvolvemos alguns projetos para aprofundar essa temática. Então, agora a nossa ideia, em breve nós lançaremos também uns videocasts. Então, porque como o Inova foi uma oportunidade para tratar de uma forma mais objetiva, curta e pontual do tema, agora o objetivo é que a gente faça um aprofundamento da temática por meio de alguns videocasts, né, que serão lançados em breve. E também nós faremos alguns eventos mais, aí sim, focados. Então, ou só com desburocratização, ou só tratando mesmo da inovação e da transformação para o setor público, ou dos meios de controle social, dos meios de participação da sociedade nesse processo. E, em paralelo, nós também pudemos levar essa temática nos ciclos de debates que o Tribunal realizou durante esse ano. Então, já ainda antes do Inova, quando a ideia surgiu e após aquela conversa inicial da importância da gente ampliar esse debate, nós já começamos a tratar desse tema nos ciclos de debates nos jurisdicionados. E eu também aproveitei algumas oportunidades, algumas palestras no interior. Eu estive recentemente agora num evento maravilhoso da Associação dos Municípios de Pequeno Porte e pude levar essa temática para falar de como os municípios de pequeno porte também podem atuar para se tornarem mais eficientes e também norteados aí por esses valores. Então, tem sido uma grande oportunidade de ampliar esse debate de uma forma assim, sem preconceitos, público e privado unidos, né? Porque nós precisamos mudar a cultura. Então, o debate tem que ser ampliado. De fato, muito importante, eu acho que e falar sobre o assunto, agregar pessoas para falar sobre esse assunto, para debater, realmente tem esse impacto na cultura mesmo. Acho realmente um
passo assim sólido, né? Você precisa afetar a cultura para que isso se perpetue, né? Entre no cotidiano das pessoas, no pensamento e impacte as ações. Então, de fato, muito importante falar sobre o assunto. E um ator também muito importante aí é justamente são os órgãos de controle, né? Especialmente aí o órgão de controle externo, o Tribunal de Contas aqui em São Paulo. Outros tribunais de contas aí se inspiram muitas vezes em algumas coisas que a gente faz aqui também. Então, a gente está aqui debatendo e querendo fazer isso acontecer. Então, queria saber, assim, qual o papel do controle externo como indutor, talvez, dessa temática junto aos jurisdicionados? Bom, esse aí é um tema também que a gente tem levado muito, né? Porque justamente é o que justifica estarmos falando do assunto, né? Bom, o Tribunal de Contas, agora prestes a completar 100 anos, ele de fato não parou no tempo. Então, a gente fala da temática da eficiência e é importante destacar aqui, até antes de eu falar de como ele tem fomentado isso externamente, só para falar da importância de como ele tem tratado do tema da eficiência internamente. Então, já há algum tempo, e também agora de forma mais acelerada pós-pandemia, o tribunal ele tem trabalhado para, atrelado até a temática da desburocratização, ele tem revisto procedimentos, ele tem simplificado a forma como o cidadão hoje se relaciona com o tribunal, tem facilitado os meios de comunicação com os jurisdicionados, tem trabalhado firme, tem ações direcionadas para revisão de procedimentos. Então, ele tem revisto seus procedimentos administrativos para torná-los mais simples, mais acessíveis. Hoje, quase todos os processos que tramitam perante o Tribunal de Contas são digitais, são virtuais, né? Então, isso facilita, inclusive, o acesso, que o jurisdicionado ele consiga ter um acesso mais fácil ali ao processo e ao trâmite. Então, hoje ele não precisa mais vir ao tribunal, pedir vista do processo. Então, isso acontece de forma muito mais célere. Em paralelo, a Escola de Contas também tem feito um trabalho incrível, né, de difusão do conhecimento, tem exercido o tribunal tem exercido esse papel pedagógico hoje muito mais próximo ao jurisdicionado. Então, hoje o jurisdicionado de qualquer lugar do mundo, né, mesmo que não esteja em seu município, esteja de férias em algum lugar, ele pode acessar o conteúdo da escola nas plataformas, ele pode assistir via nossos canais, nossas mídias digitais, nossos canais. Então, assim, o tribunal está mais próximo e ele também tem feito a lição de casa no tema da eficiência. Isso é bem importante destacar. Nós, do Ministério Público de Contas, também estamos fazendo nosso papel. Nós também precisamos buscar essa coerência. Então, hoje, nossos procedimentos administrativos internos, eles também estão todos digitalizados, tá? Hoje, nós somos diariamente procurados por cidadãos comuns ou agentes públicos. Nós recebemos muitas denúncias, que nós chamamos de notícias de fato. Hoje, tudo que chega no Ministério Público de Contas automaticamente vira um procedimento interno e virtual. Tá? Isso facilita, inclusive, também a nossa comunicação com quem denuncia, que quando a pessoa busca uma informação, ela já é muito mais fácil encontrar e dar em tempo real, comunicar a situação em que esse procedimento interno, como é que ele está, qual é a previsão. Então, porque nós temos que lembrar que somos servidores públicos, estamos aqui para bem servir a população, e então nós estamos fazendo a nossa lição de casa também para tornar o nosso trabalho mais eficiente e também esclarecendo e deixando ele mais acessível aí para a população. E também nossos canais de comunicação também estão cada vez mais fáceis. Nosso site, nós temos a preocupação de que ele se torne cada vez mais intuitivo, mais simples, que as informações ali sejam também colocadas de uma forma simples e acessível para que não só os formados em direito, mas que qualquer cidadão, qualquer formação e todos os níveis de conhecimento, ele tenha acesso ao nosso trabalho e que ali também seja uma forma da gente prestar contas de todas as ações e do trabalho que o Ministério Público de Contas tem feito. Bom, essa é a lição de casa. Agora, externamente, no que se refere à nossa atividade fim, o tribunal ele também tem atuado de forma importante para fomentar e induzir essa eficiência, essa transformação digital. Uma das formas aqui que eu gostaria, de destacar são as próprias operações ordenadas,
né? Então, hoje o tribunal, priorizando um controle de resultado, ele tem feito algumas auditorias in loco, né? Então ele vai até o local para verificar se realmente houve uma implementação, se está sendo cumprido, se foi realizado de forma eficiente, se aquilo realmente saiu do papel. Mas uma das principais ferramentas da qual hoje o tribunal se vale é o índice de efetividade da gestão municipal, que ele mede justamente a eficiência das políticas públicas. Bom, esse índice, acho que já foi até objeto aqui de bastante trabalho da Escola de Contas, tem muito material disponível tratando do tema, mas aqui uma das dimensões que hoje aqui nos interessa nessa temática é a dimensão de governança em tecnologia da informação. Então é uma dimensão do índice de efetividade da gestão municipal que mostra como os municípios paulistas têm caminhado nesse processo de transformação digital, como ele tem utilizado as ferramentas de tecnologia da informação para melhoria da sua atuação. Então eu entendo que essa é uma importante ferramenta para o Tribunal de Fomento, porque uma vez que ele controla, né, por meio dos quesitos ali que são apresentados, o quão próximo ou distante eles estão de certos objetivos, ele também, eu acho que ele induz uma transformação ali. Então, eu acho que o jurisdicionado ele tem a oportunidade de acompanhar as notas, comparar com outros entes e também automaticamente ele se mobiliza para melhorar a sua avaliação, né? E para deixar claro também que o índice ele é formado por vários quesitos, né? Então, vários quesitos geram ali essa avaliação e são todos pautados em lei, eles quase todos estão amparados e tem uma conexão direta ou indireta com algum objetivo de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030 da ONU, mas aí também acho que é assunto para uma próxima oportunidade. Então, assim, mas só para deixar claro que o tribunal não inventou a roda quando criou os quesitos ali do IGM, né? E aqui no índice de efetividade da gestão municipal, da dimensão em governança da tecnologia da informação, nós temos coletados dados muito interessantes, que são úteis para o tribunal, mas aqui eu entendo que são úteis para o jurisdicionado e gostaria de explicar aqui por meio de alguns dados aqui que eu coletei e vou consultar aqui para explicar melhor, né? Então, por exemplo, dos 644 municípios paulistas, hoje nós vemos que apenas 54 municípios implementaram, regulamentaram a Lei de Governo Digital. Então, é um percentual muito pequeno, é um número muito pequeno de municípios, tá? E lembrando que a Lei do Governo Digital, ela facilita, inclusive, o acesso a serviços públicos, ela facilita o exercício de cidadania, né? Então, assim, é muito importante que os municípios pensem com cuidado nessa temática, tá? A Lei do Governo Digital, ela não impõe obrigatoriamente uma reprodução pelo ente público, mas é interessante que o faça, tanto que o tribunal coloca como um quesito ali do IGM, por entender que é muito importante essa regulamentação, né? Um outro dado que nós podemos extrair do IGM é que apenas 75% dos municípios paulistas não regulamentou a Lei Geral de Proteção de Dados. E assim, ela não regulamentou essa lei que trata justamente do tratamento de dados pessoais. E assim, isso é muito importante porque nós precisamos nos preocupar, inclusive, com a segurança. Hoje nós temos acesso a muitos dados e essa lei de proteção de dados, ela é muito importante. Então, nós temos acesso a dados e a proteção de como isso também será tratado, isso é de extrema importância e é fundamental que os municípios façam essa regulamentação. Um outro dado importante é que 79% dos municípios paulistas não possuem um plano diretor de tecnologia da informação. Nós focamos muito no tribunal na questão do planejamento. E também em termos de TI, nesse assunto de TI, nós precisamos de um planejamento. E a legislação, ela exige esse planejamento também nessa área de TI. E os municípios paulistas ainda não adequaram suas legislações também
nós não temos verificados com frequência, na grande maioria dos municípios, um planejamento em TI, tá? Aqui um dado que chama bastante atenção também, que 29% dos municípios paulistas não possui sequer uma área ou departamento de TI. Então, olha, a nova lei de licitação, ela está prestes a entrar em vigor. E a tramitação hoje dos processos administrativos licitatórios, eles serão virtuais. Então, uma prefeitura que não tem sequer um departamento ou uma área de TI, isso causa muita preocupação, porque assim, até para tratar da temática de contratação pública, né? Então, assim, hoje a tecnologia, ela permeia em todas as áreas. Acho que todas as áreas de gestão, elas são impactadas por isso, né? Então, não ter sequer uma área ou um departamento de TI é um dado também que chama atenção, né? E aqui também, por último, eu tinha destacado um dado que nós também entendemos relevante, que é que 80% dos municípios paulistas não possuem um carregado para tratamento de dados. Isso mostra que os municípios paulistas, o IGM, ele deixa bem claro que os municípios paulistas estão bem atrasados nessa temática da inovação, tá? E é emergencial, é muito importante que eles se adequem. E nós, assim, só para reforçar, viu, Maurício, que para nós, tá, o IGM é uma ferramenta importante, tá, para verificar o quão próximo ou distantes eles estão de atingir esses objetivos, tá, aqui no caso de transformação digital. Mas nós entendemos que para um gestor que não sabe por onde começar nessa temática, que acha que falar de inovação é um tabu, é muito difícil, o IGM ele pode ser uma ferramenta muito importante de planejamento. Quando ele olha cada um dos quesitos do IGM e pensa em cumprir cada um deles, em atender para melhorar a sua avaliação, ele automaticamente está caminhando num caminho ali, né? Tá num caminho de transformação digital e de uma forma planejada e segura. Então, só também para reforçar aqui a importância também do IGM. Ótimo, acho que foi uma explicação super completa aí sobre o IGM, os índices, trouxe dados aí sobre os municípios paulistas. Realmente gera uma sensação um pouco quase que de crítica, assim, de emergência, que precisa ser feito algo, né? Se não tem nenhum pessoal capacitado, como que vai implementar essa transformação digital, tanto para melhorar os serviços públicos, mas também para conseguir ter um controle minimamente dos dados, né, dos cidadãos, né? Só de pensar os dados que uma Secretaria Municipal de Saúde, uma Secretaria Municipal de Educação tem em termos de funcionários e também dos próprios cidadãos que vão lá ser atendidos, sim, é um mundo de dados, e não ter isso digitalizado num banco de dados organizado, porque também não tem pessoal para isso, cara, gera uma sensação de, cara, precisamos correr contra o tempo, precisamos resolver esse problema. Acho que foi muito... Senti um pouco essa emergência pela sua fala, mas vamos pensar que as pessoas vão correr atrás aí, pelo menos com essa questão também da nova lei de licitação aí, batendo na nossa porta. E o tribunal, a gente costuma falar muito também sobre um outro tema, que também se relaciona ao cidadão, que é o controle social, né? Um tema que eu acho que é um tema muito caro aos tribunais de contas, porque é um pouco... o tribunal é um pouco ainda menos conhecido, está cada vez mais conhecido, felizmente, assim, acho que hoje, em relação a 10 anos atrás, já mudou, em relação a 20 anos atrás, já é outro mundo. Acho que hoje, pelo menos, as pessoas ouvem Tribunal de Contas, esse nome não é estranho, apesar de que, se perguntar assim, mas o que faz o Tribunal de Contas? Acho que muita gente ainda talvez tenha alguma dificuldade fora do setor público. Acho que o setor público conhece bem, mas fora do setor público não se conhece tão bem ainda. Mas aí o controle social, acho que é uma coisa que inclui o cidadão, a gente ter essa abertura para receber. Então,
queria ouvir um pouco mais, assim, da senhora sobre isso, qual a importância do controle social, da participação da sociedade civil, para ver essas transformações que a gente viu aqui, que são muito necessárias, né? Tem muita coisa para fazer, muito trabalho para fazer, muita coisa para melhorar, e eu acho que o cidadão pode ter um papel. Então, eu um pouco da senhora, como o cidadão pode ajudar, especialmente essa área essa questão de transformação digital, desburocratização e melhoria da eficiência do setor público. A lei de governo digital, ela traz como um dos fatores ali para o aumento da eficiência, né, que é nosso assunto de interesse, ou seja, para a busca desses melhores resultados, a participação da sociedade. E aí a gente pesquisando ali um pouco mais, a gente chega bem naquela questão que eu tratei um pouco superficialmente, mas que esse processo de transformação, ele demanda uma mudança de cultura. E para mudar a cultura, todos os atores envolvidos, eles têm que participar, inclusive a sociedade civil, tá? Então, assim, a participação da sociedade, ela é fundamental para que ocorra essa verdadeira transformação. A sociedade, ela tem que participar desse processo, tá? Então, assim, primeiro, assim, quando a gente fala de desburocratização, a gente... Uma das primeiras coisas assim, que a gente tem que lembrar é que quando a gente pensa em desburocratizar, a gente pensa também em simplificar o procedimento e voltar o olhar para o cidadão. Então, simplificar para quê? Para que o cidadão possa participar com mais facilidade e entender as questões e possa tornar o serviço público assim, da forma mais ampliada que esse conceito possa ser para o cidadão. Tá? Então, assim, desburocratizar é a gente inverter a ótica de olhar e valorizar o poder, mas voltar para o cidadão e lembrar que como agentes públicos, nós somos servidores públicos, nós prestamos nosso serviço para a população, então é direcionar o nosso olhar para ela, né? Então a atuação pública toda deve ser voltada para o cidadão. As ferramentas de tecnologia da informação, digitalização, isso tudo ela facilita o acesso do jurisdicionado e também do cidadão comum a ambientes que antes ele não tinha tanto acesso, né? Então, por exemplo, hoje até qualquer cidadão consegue acompanhar um curso ministrado pela Escola de Contas, consegue assistir uma sessão do tribunal online, esteja onde estiver, e nós temos visto as pessoas acompanhando cada vez mais e participando e conhecendo ali o trabalho que o tribunal faz. As ferramentas tecnológicas, os sites, toda essa divulgação que nós fazemos por meio das mídias, a digitalização de tudo, ela dá mais transparência para a nossa atuação, para a atuação pública como um todo, né? E isso também facilita a participação da sociedade. Então, a participação, ela é, primeiro, a transparência, né, para que a gente e a desburocratização, para que a gente deixe todas as informações mais claras e de uma forma mais acessível e simples para a população no geral, e automaticamente com a transparência e por meio dessa disponibilização ali mais fácil, a gente fomenta essa participação da sociedade na atuação e na administração pública. Até aqui eu queria dar um exemplo. Nós lançamos recentemente um painel que foi um trabalho incrível desenvolvido pelo tribunal, tá? Por gente muito engajada, muito comprometida e que desempenhou um trabalho lindo, tá? Que teve muito coração ali colocado, que é o painel da inovação, tá? Nesse painel, nós conseguimos reunir tanto informações que o IGM nos dá sobre essa temática da inovação, tá? Que são todos os quesitos ali que formam o IGOV-TI, tá? Mas também nós conseguimmus, justamente por causa desse olhar mais alargado, desse diálogo amplo, nós tivemos acessos a outras bases de dados, até por meio de um bate-papo com o Sebrae, então nós conseguimos ali acesso a outras bases de dados. Então hoje você consegue, por exemplo, por meio desse painel da inovação, saber quantos dias demora para abrir uma empresa num município tal. Nossa, por que no município tal que tem os mesmos habitantes, que lá o tempo é tão maior ou tão menor, né? Quais municípios têm um parque tecnológico? Então, assim, é um painel bem intuitivo e muito bem desenvolvido, onde qualquer pessoa consegue, usando os filtros ali do painel, e aqui eu convido todos também a visitarem e acessarem, tanto
tanto na página do Tribunal como do Ministério Público de Contas, esse painel, que é muito intuitivo, e ele foi feito com essa preocupação de tornar o mais simples possível o acesso a essas informações. Todas essas informações que geram o IGOV-TI, mas também outras bases de dados relacionadas à temática da inovação e da desburocratização. Bom, o objetivo ali foi que fosse uma ferramenta fácil ali para o controle externo, também que fosse uma ferramenta que facilitasse o planejamento do gestor. Então, hoje um gestor que quer implementar a lei de governo digital, que quer aderir ao GovBR, que quer entender por que um município tal está com uma nota tão boa no IGM, tal, e que ele consegue, inclusive, ter um acesso ali a toda a legislação desses municípios que podem servir de parâmetro, bom ou ruim, né? Então, a gente também, então, uma ferramenta para o controle, uma ferramenta para o jurisdicionado, para a prefeitura que quer aprimorar, que quer melhorar, ou que quer ter ali um raio-x da inovação no seu município, mas a nossa principal preocupação, e foi ali que nós comemoramos, ela foi desenvolvida pensando no cidadão comum, para que qualquer pessoa, para qualquer cidadão, qualquer munícipe possa entrar nesse painel e ter todas as informações do seu município ali com um clique, sabe? Usando filtros de uma forma bem intuitiva, ele consegue ter um raio-x ali do seu município. E a partir do momento em que ele tem essa informação, tá? Por meio do seu computador ou na palma da sua mão com o seu celular, ele consegue também exercer esse controle social. Ele consegue cobrar lá do gestor, ele pode até não entender da lei, ele pode até não entender de regulamentação, mas ele vai entender, porque ele vai ter uma dúvida, por que meu município está nessa situação, enquanto tantos outros numa situação similar estão em outra situação. Então, é uma forma também de fomentar essa participação, que, mais uma vez, aqui é da máxima importância, né? Afinal de contas, toda essa atuação e toda essa temática, ela deve ter como norte bem atender a população. Perfeito. Acho que se o setor público, o setor privado e o cidadão conversarem mais, estiverem mais próximos, acho que dá para evoluir todas as áreas, né? Acho que se abrir, ouvir, também se posicionar, entender, estar apto a essa melhoria que é, especialmente a transformação digital. Acho que tem muito espaço para a gente melhorar aí os serviços públicos, a eficiência dos serviços públicos no Brasil. E a sua fala, doutora Letícia, foi muito esclarecedora e, ao mesmo tempo, por um lado preocupante, mas por outro também muito entusiasmante. Assim, a gente tem feita coisa, tem muita coisa para fazer também. Queria te agradecer a sua presença, foi excelente a fala. Abrindo aqui para considerações finais, fica à vontade, doutora Letícia. Maurício, olha, eu quero agradecer muito pela oportunidade. Esse é um tema pelo qual nós nos apaixonamos, principalmente por entender que é uma ferramenta para facilitar o trabalho de todos nós, né? Nós aqui no âmbito de controle externo, mas também eu acho que é uma forma até de colaboração mesmo com o gestor, né? Como você disse, nós apontamos um cenário e às vezes a gente aponta ali o que não está bom justamente com o propósito de que as coisas melhorem. E a gente não só aponta o dedo, mas como aponta também um caminho. E eu acho que o tribunal tem uma ferramenta muito rica, que é o IGM, né, que está disponível para todos, assim, e é uma oportunidade realmente de usar essa ferramenta para um aprimoramento da gestão, para um melhor planejamento. E assim, e todos que se envolveram com essa temática, se apaixonaram, foram se envolvendo e colocaram um coração ali no projeto, e a nossa ideia é que a gente ainda trate e continue tratando do assunto aí por bastante tempo. Então, eu, mais uma vez, agradeço a oportunidade, e nós ali do Ministério Público de Contas e o Tribunal todo também, nós estamos à disposição ali para continuar trabalhando com esse norte. Eu que agradeço. Foi uma ótima conversa. Muito obrigado.